Nossa 18ª noite consecutiva. Parabéns para você que está acompanhando toda essa série. Maravilha pura. Muito bem, pessoal. Estamos começando hoje com uma aula extremamente importante. Para mim, compreender essa aula, compreender isso que eu vou explicar hoje à noite. Hoje eu vou finalmente falar dos 3 pontos que eu já queria ter falado ontem à noite. A gente foi se estendendo, fui deixando para hoje. Mas é uma das coisas que, quando eu percebi, mudou radicalmente os meus resultados na vida. E você vai entender o porquê depois dessa nossa conversa de 45, 50 minutos ou de 1 hora. Então a Arlete está aí desde o início. Boa noite, Marcelo Galpão. Karina, obrigado pelo selo. Boa noite, Marcos Xavier. Clau Reflexo, boa noite, Alessandra, na área. Muito bem, pessoal, nós vamos começar meio logo hoje. Passo Fundo na área, sou gaúcho lá de Passo Fundo. Paulo, Marcelo, boa noite. Sara também, Marilu, Cláudia, Reneide, boa noite. Duti Cabeleireira, doutora Luana, obrigado. A Larissa também pelos selos, obrigado. Pri Aires pela presença, Maria Carmo Campos também na área. Muito bem, Frederico Paiva também, obrigado. Baruaru, boa noite. Eve Extina, Camila Cotrim, obrigado. Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, na área também. Aline Becker, boa noite. Então, pessoal, vamos nos focar a Abatuba, litoral norte de São Paulo. Grátis 500 ml. O que é grátis 500 ml? É cerveja, é? Neire Calcati, obrigado. Ger Ferreira. Vamos lá então, pessoal. Sabadão, senhor Monstrão, obrigado. Vamos começar? Vamos lá então. O que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda o seguinte, ó. Eu não quero... Filho Loureiro, obrigado pelo selo. Eu tô esperando um pouco o pessoal chegar, que também não quero pressionar demais. As pessoas vão entrando. Faz 3 minutos que a live começou e demora um pouco até as pessoas serem avisadas. Tô lendo os comentários de vocês, mas uma das coisas que me chama assim bastante atenção, tá? Antes de começar a live, o quanto nós, como cultura, como civilização, o quanto nós falhamos ao não ensinar essas coisas na escola, na faculdade. Eu ao longo desses 20 dias, nós estamos há 19 dias, 18 dias conversando sobre isso. Eu estou acompanhando muito de perto os comentários de vocês, as análises, os directs. Muitas vezes eu não consigo responder, mas eu estou acompanhando muito de perto e eu vejo assim o quanto nós falhamos. Vocês concordam com isso? O quanto nós falhamos por não ensinar os nossos adolescentes, os nossos acadêmicos, os nossos estudantes universitários, a organizar a sua vida, a entender esses princípios básicos que a gente está trabalhando aqui. Coisas básicas como é que você define a sua carreira. Cara,
Se você se ferrar na escolha da sua carreira, se você se perder nesse processo de construção da sua carreira profissional, isso vai afetar dramaticamente todas as áreas da sua vida. E às vezes nem nós não nos damos conta disso. Muitas vezes nem nós percebemos o quanto nós vacilamos, o quanto nós perdemos tempo com coisas secundárias. Porque é primário você organizar a sua vida. É extremamente importante você saber para onde ir e por que você quer ir para onde você quer ir. E a gente não dá a devida importância nisso. Isso é coisa muito essencial. Eu não consigo imaginar. Pense comigo. Eu não consigo imaginar como nós queremos ter sucesso na nossa vida, como nós queremos ser felizes, como nós queremos nos sentir realizados, como nós queremos ter confiança, como nós queremos ter todas essas coisas, disciplina, coragem, entusiasmo, foco, se a gente não dá a devida atenção, o devido respeito aos elementos, aos fatores que constituem a criação de uma carreira. A maioria absoluta das pessoas, elas são infelizes na vida por causa da infelicidade no trabalho. A gente não percebe isso, a gente não reflete o suficiente sobre isso. O trabalho por tanto tempo visto como um mal necessário, por tanto tempo visto como o ganha-pão. Olha só, trabalho, uma coisa tão fundamental, tão essencial na nossa vida, vista como o ganha-pão. Visto como um mal necessário. A maioria de nós, isso é estranho, mas eu quero abrir sua cabeça para isso. A maioria de nós acha trabalhar indesejável. Acha trabalhar uma coisa que, se você não precisasse fazer, você não faria. Mas preste atenção, o que você quer fazer da sua vida se você não contribui, se você não trabalha? Você está me entendendo no que eu quero dizer? Então, por que, preste bem atenção, por que o trabalho é visto como um mal necessário? Por que o trabalho é visto como algo indesejável? Sabe por quê? Porque nós não damos a devida atenção na estruturação daquilo que é para fazer. Nós escolhemos isso de qualquer jeito, de qualquer modo, e é óbvio que isso não conecta com nós. É como você casar com uma pessoa que você não gosta de estar. É como você casar com alguém, você se unir a alguém através de um laço matrimonial, sabendo que você vai ter que conviver todo dia e que grande parte do sentido da vida vem disso, mas você não gosta da pessoa, você não quer estar com ela. A sua vida se torna um inferno. Então assim, não dá para criar uma hierarquia de importância, dizer que o trabalho vem em primeiro, a família em segundo. Não dá para criar esse tipo de hierarquia, porque na verdade a vida ela não pode ser segmentada. Você não deve segmentar a sua vida. A sua vida é um processo orgânico. Você não pode punir uma coisa em detrimento da outra. Não adianta você querer dizer, por exemplo, que para mim a família é mais importante. Ok, a família é mais importante. Deus é mais importante. Mas, cara, se tu não tem dinheiro, como é que tu vai cuidar da tua família? Uma das maneiras, se você é uma pessoa religiosa, uma das maneiras
mais gratificantes, ou talvez a única maneira de você viver sua religião é através do servir. Mas se você odeia o que você faz, como é que você quer servir? Você está vendo essa lógica? Se você odeia aquilo que você faz, isso vai ter reflexo na sua saúde. Isso vai ter reflexo na sua família. Isso vai ter reflexo na maneira como você vive a sua religiosidade. Então, eu só estou fazendo, me estendi um pouco, mas essa é uma reflexão extremamente necessária que você precisa se fazer. A minha pergunta para você é o seguinte: como é que está a sua relação com o seu trabalho? É uma relação saudável? É uma relação onde você se sente empolgado, onde você se vê feliz, ou você precisa fazer ajustes? E não me venham, preste bem atenção, não me venham com essa conversa de idade, entendeu? Tipo, mas eu já tenho 45, mas eu já tenho 50. Cara, para de colocar idade, números. Porque o que acontece? Eu vou te fazer uma pergunta. Você prefere viver 20 anos de uma maneira miserável ou você prefere viver 10 anos de maneira intensa, de maneira plena, de maneira abundante? O tempo ele é muito relativo. O tempo é muito relativo, então é muito melhor você viver o restinho da vida que você tem de uma maneira apaixonada, de uma maneira vibrante, do que você passar o resto do tempo reclamando. Esquece essa história de que eu tenho tantos anos. Agora, o que acontece? Você tem que fazer, você precisa fazer isso de uma maneira responsável, obviamente. Você precisa fazer isso de uma maneira responsável, se você tem família, se você tem... Porque muitas pessoas, elas são irresponsáveis quando elas dizem para você que você tem que sair da CLT e que você tem que empreender. Isso é uma irresponsabilidade, porque não é o fato de fazer isso, mas é a maneira como você faz. Não tem problema nenhum de você sair da CLT e você empreender, mas você precisa ter uma estrutura para fazer isso. Você precisa se preparar. Não, mas você precisa romper. Não é romper. Porque se você não tiver mais dinheiro, se você tiver endividado, cara, as coisas só pioram. Então, o que acontece? Vamos nos focar no nosso tema de hoje, que é maravilhoso, mas antes disso, vamos fazer aquela nossa atividade de lembrar as pessoas que nós estamos aqui. Nós já passamos 18 lives, mas nós temos mais 15. São 15? Não sei, mas tem um monte de lives ainda. Então, só o conteúdo de hoje já muda a vida das pessoas. Então, vamos espalhar essa boa mensagem. O que você faz? Aquilo de sempre, você clica ali no aviãozinho, leva 2 minutos, aí você vai começar a marcar. Estou marcando a Liara, Sil Rosa Lima, Dr. Otávio Melo, Davi Castilho, estou marcando aqui a Letícia de Farias, Rita Duarte, Celidalva Celi, Ana Norberto, estou mandando aqui, tem gente já mandando, Marcelo Duarte, por exemplo, ele já mandou a live para mim. Quer dizer, me marcou, é isso aí, você não precisa nem olhar direito quem você marca. Bom, princípio 18. Princípio 18. Tá bom? Princípio 18. Obrigado, pessoal, por espalhar essa live para as pessoas. Eu vou fechar aqui. O José já... aliás, desculpa, a Joselma já entrou. Feito. Obrigado, Tamires. Obrigado, pessoal. Vamos lá. Vou desligar aqui um pouco para a gente se concentrar e se focar, tá? Preste bem atenção. É engraçado. Quando um dos meus mentores disse para mim exatamente o que eu vou dizer para você agora, eu disse para ele, não entendi. Eu não entendi o que você quis dizer com isso. Aí ele diz, pois é, mas é por não entender isso que você ainda não tem o que você deseja.
Eu nunca mais esqueci isso. Isso que eu vou te falar agora, quando falaram para mim, eu disse, não, eu não consigo entender isso, mas o entender não significa que eu não entendi o que ele disse, eu não entendi o que isso significava. Então, o que eu quero, qual é o princípio 18? O princípio 18 diz o seguinte, se você quer ser bem-sucedido, e se você quer ter dinheiro, preste bem atenção que depois eu vou explicar isso, você também não vai entender isso, provavelmente você não vai entender isso agora, mas ao longo da aula isso vai ficar muito claro e isso vai mudar a sua vida, porque mudou a minha. Então, se você quer ser bem-sucedido profissionalmente e se você quer ter dinheiro, você precisa compreender que você não é capaz de manifestar ou de atrair aquilo que lhe falta e que você deseja. Essa é a primeira parte, preste bem atenção. Você precisa compreender que você não é capaz de manifestar ou de atrair aquilo que te falta e que te deseja, e que você deseja. Você só é capaz de expressar aquilo que você já tem. Meu Deus, isso foi um choque para mim e eu não entendi isso. Por isso que eu quero que você entenda isso, porque quando eu entendi isso, isso mudou a minha vida e vai mudar a sua. Fique 1 hora comigo que sua vida vai mudar. Então, o que eu estou dizendo aqui, tá? Existem aquelas coisas que a gente quer muito, tá? Que você quer. E você provavelmente quer porque você sente a falta disso. Então, o que ele disse para mim, essa pessoa? Ela disse o seguinte, você não é capaz de manifestar ou de atrair isso que você quer ou isso que te falta. Você não tem essa capacidade. E aí ele disse, você só é capaz de expressar aquilo que você já tem. E aí vem a pergunta, cara, como é que eu quero expressar algo? Quer dizer, eu não entendi isso, porque o que acontece? Cara, eu quero muitas coisas e você quer muitas coisas, você sente necessidade, você quer mais dinheiro, você quer mais reconhecimento, você quer mais leveza, você quer mais naturalidade, você quer mais paz de espírito, você quer todas essas coisas. E provavelmente você quer porque você sente falta, porque você não tem. E aí ele disse o seguinte, você não é capaz de criar aquilo que você não tem. Você só é capaz de expressar aquilo que você já tem. Vocês entenderam isso? O que isso quer dizer, na verdade? Isso quer dizer, na verdade... Já vou explicar o que isso quer dizer, mas deixa eu primeiro dizer onde que está o grande erro. Por que você ainda não tem isso que você quer? Qual é a norma? Qual é a norma? O que nós aprendemos na vida? Qual é a norma? O que nós aprendemos na vida é o seguinte, você precisa fazer algo agora porque você quer isso para o futuro. O objetivo disso que você faz, preste atenção, o objetivo disso que você faz não está no ato de fazer, mas no resultado que você imagina obter com isso. Esse é o grande pecado. Esse é o grande erro. Esse é o grande mal. Vocês estão entendendo? Isso é o que te ferra na vida, tá? E as pessoas ensinam isso. Tem muita gente que diz o seguinte, você precisa estar insatisfeito
para mudar a sua realidade. Se você não está insatisfeito agora, você não vai fazer nada para mudar a sua realidade. Só que presta atenção, o que é a insatisfação? A insatisfação é um estado negativo. Você está infeliz com aquilo que você não tem. E o que você quer criar desse estado negativo? Você quer criar algo positivo. E isso é uma equação difícil de resolver. Muito difícil de resolver. E a minha missão nessa aula é fazer você compreender que isso é errado, que isso não funciona, que isso ferra a vida das pessoas. E se você não entender isso, vai continuar, pelo menos em grande parte, ferrando a sua vida. Por que o fato de você ser insatisfeito agora não te garante nada para o futuro? Cara, se você olhar, a maioria das pessoas, elas estão insatisfeitas com o que elas têm nesse momento. E elas não vão mudar porque elas estão insatisfeitas. A insatisfação não cria satisfação. A insatisfação, ela é um ciclo que se fecha em si mesma. A insatisfação, ela só vai criar mais insatisfação. Prova disso, há quanto tempo você está insatisfeito com a sua vida? Há quanto tempo você está insatisfeito com a sua vida? Então, o que acontece? Você pensa o seguinte, eu estou insatisfeito, eu vou trabalhar duro para quê? Para alcançar aquilo que te faz insatisfeito. Se isso funcionasse, então você está muito insatisfeito agora, então você vai trabalhar duro para chegar até aquilo que te faz satisfeito. Mas aí, se você estiver satisfeito, você vai estagnar. Por quê? Porque se você acredita que você precisa estar insatisfeito para agir, se você acha que a insatisfação é o que te faz agir, o que vai acontecer quando você está satisfeito? Você vai estagnar. Ou você tem que criar uma insatisfação outra vez. Para quê? Para que você saia do lugar. Então, nessa fórmula equivocada, você tem que viver insatisfeito para buscar algo que te satisfaz. Olha que estranho. E você verdadeiramente quer viver insatisfeito? Preste bem atenção. Na norma, nesse processo,